De quem é a culpa? Esse é o tema de hoje, gente. E isso é algo que eu tenho certeza que, como na minha vida, na sua também, já aconteceu muitas situações onde a gente fica procurando o culpado, né? Onde eu procuro quem é o culpado de tudo que está acontecendo na minha vida. E ao invés de achar a solução, como eu disse já em algumas mentorias aí, tem até vídeos aí, tenho certeza que tem aulas, vídeos gravados sobre autorresponsabilidade, aonde a gente, uma das 6 leis da autorresponsabilidade, que é muito importante. Se você não viu esse vídeo, se você não assistiu, procura aí, vai lá, tá aí na nossa plataforma, a autorresponsabilidade, as 6 leis da autorresponsabilidade. Isso é algo muito importante na nossa vida, a gente ter autorresponsabilidade e entender o que é autorresponsabilidade e começar a praticar essa autorresponsabilidade na nossa vida. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre esse tema, de quem é a culpa. Nós aprendemos, né? Eu acho que passa-se, né, de geração em geração, né? Os nossos pais eram assim. Quem aqui que já não viu seus pais quando vocês eram na infância de vocês? O pai, às vezes o pai e a mãe brigar, acontecer alguma coisa, e aí ficar achando culpado, quem é o culpado, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é por causa disso, a culpa é por causa daquilo. E eu acho que a gente aprende, isso é algo que todas as pessoas que eu converso e que eu tenho contato, você começa a conversar com elas e elas começam a falar suas vidas, ela começa a contar os seus dramas, né, das suas vidas, e aí logo ela já começa a procurar um culpado de tudo aquilo que tem acontecido na vida dela. E é tão interessante que enquanto eu fiz isso, que eu fiz muito tempo isso, de ficar procurando o culpado dos meus erros, das minhas falhas, daquilo que não dava certo na minha vida, das decisões erradas que tomei na minha vida, enquanto eu fiquei parada nesse ponto procurando o culpado, eu só gastei energia e perdi tempo. A partir do momento que eu entendi que, existe um culpado? Existe. Talvez o culpado pode ser eu. Talvez o culpado não seja você. Eu entendi isso na minha vida, porque talvez, às vezes acontece algumas coisas na vida da gente que realmente a culpa não é nossa. A culpa não é minha, a culpa não é sua. Realmente é alguém que fez algo que te prejudicou, que te magoou, que fez você perder, que não sei. Então, às vezes, realmente acontece sim de você viver uma situação, viver alguma coisa na sua vida que realmente a culpa não é sua, tá? Mas e o que fazer? E o que fazer? De quem é a culpa? E aí? O que eu faço? Eu descobri quem que é o culpado de eu estar vivendo como eu estou vivendo. E agora? O que é que eu vou fazer com isso? Agora eu vou ir lá e querer justiça, ir lá e querer fazer da minha forma, ir lá levar o juiz, o delegado, mandar prender, mandar matar, mandar fazer alguma coisa. Você que é líder aí dentro da sua empresa, você descobriu o culpado. E aí agora? Mandar embora, não quero saber, como que a gente falou esses dias aí, ou vai falar num vídeo ainda aí pra frente, né? Não me serve mais, errou, eu vou arrancar, eu vou jogar fora, eu não quero mais perto de mim. E aí? É assim? É assim que eu resolvo as culpas, né? Os erros, né? Como que eu estou resolvendo os meus erros? E aí eu me deparei com Daniel 9, de 1 a 19, quando ele vai para Babilônia. Ele é um jovem menos, né, dentro das pesquisas da teologia, fala que Daniel, quando ele foi cativo, né, para Babilônia, ele saiu, tiraram ele do seu povo e levaram ele escravo, cativo para Babilônia. Daniel, ele tinha menos de 20 anos. E Daniel era uma pessoa que ele aparentemente, pela história e pelo tudo que se ouve e vê na história de Daniel não tinha cometido erros, Daniel não tinha cometido pecados, Daniel não tinha cometido falhas para ser levado cativo para Babilônia. Então, o que ele faz? Qual é a atitude de Daniel? Daniel, ele começa a orar e a pedir
perdão pelos erros dos seus antepassados, porque aí Daniel, no cativeiro, é onde Daniel busca o discernimento do Senhor, é onde se cria o jejum de Daniel, que aí Daniel fica sem comer, Daniel não quer comer as iguarias do rei. Por que que ele se propõe a fazer isso? Porque ele quer buscar entendimento. E quando você lê, quando você começa a pesquisar sobre a vida de... O que é? Quando logo que ele chega na Babilônia, que ele já propõe esse jejum, que ele quer tirar todas as coisas, não quer comer as iguarias do rei ali. Por que que ele faz isso? Porque mais na frente ele faz um jejum mesmo, que é o jejum de Daniel de 21 dias, mas aí ele já faz com um propósito. Ele já entendeu que isso dá certo, ele já entendeu que isso chama a atenção de Deus, e aí ele já faz com um propósito, né? Mas quando ele vai para a Babilônia, qual que era o propósito dele quando ele se propôs a jejuar? O propósito dele era o quê? Buscar o discernimento em Deus de o porquê aquilo estava acontecendo com ele. Por que que ele estava sendo, por que que ele foi levado para o cativeiro e por que que ele estava ali, né? Então aí ele se propõe a fazer esse jejum de tirar todas as iguarias, não comer as iguarias do rei, né? Para quê? Porque ele quer o discernimento. E quando ele descobre, né? Quando ele entende qual é o discernimento, lá no capítulo 9, de 1 a 19, ele começa a falar. A oração de Daniel é o quê? A oração de Daniel é: Senhor, perdoa o erro dos meus antepassados. Nós pecamos. Porque ele começa a entender por que que o povo de Deus, que era um povo que tinha promessa de viver numa terra que mana leite e mel, e por que que esse povo, ele estava sendo cativo, sendo preso para a Babilônia. Não tinha um porquê, né? Que às vezes nós fazemos isso. Por quê? Porque se eu tenho promessa, por que que se Deus falou comigo, por que que se eu fui de repente numa igreja e uma profeta lá veio e colocou a mão em mim, falou que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo, que eu ia ter isso, que eu ia ter aquilo, e por que que eu não tô tendo? Às vezes, né, como eu, né, que tive um sonho, eu sonhei, Deus me deu o sonho da minha empresa, né, e por quê? Por que que eu não estou dentro da minha empresa? Por que que não é eu que estou administrando a minha empresa? Se Deus deu o sonho para mim da minha empresa e me mostrou para onde que a minha empresa ia, e por que que isso está acontecendo? Por que que eu fui tirada? Por que que eu saí? Por que que está acontecendo isso comigo, né? Então, Daniel, ele foi buscar. E quando ele descobriu que o povo de Deus, aquele povo que Deus separou, que Deus disse, que Deus prometeu, que ia para uma terra que manava leite e mel, que teria do bom e do melhor, esse povo, ele se revoltou contra Deus. Ele fez aquilo que não agradava a Deus. Então, quando o povo faz tudo aquilo que não agrada a Deus, Deus repreende uma vez, Deus repreende 2 vezes, Deus repreende 3 vezes, mas quando o povo começa um coração duro, Deus abandona, Deus sai, porque ele é como um pai, como nós. Se você tem um filho, você tá fazendo tudo pro filho, você fala, não faz isso, não faz aquilo, calma, isso aí tá errado, você vai lá, você pega agora, você acolhe agora, você salva depois. Chega uma hora que você fala, não dá mais, deixa, você tá por conta própria. A mesma coisa nossos colaboradores dentro da empresa também, né? Você pega, tem os colaboradores, você ajuda, você ensina, você vai lá, olha, não faz isso, é assim, desse jeito que você tá fazendo tá errado, não faz desse jeito. E você vai moldando, você vai tentando, você vai investindo tempo, investindo em inteligência tua, investindo paciência, investindo em treinamento. Só que chega uma hora que a pessoa fala assim, opa, peraí, a pessoa não quer, a pessoa não resolve a vida dela, então, agora você tá por conta. Então Deus fez isso com o povo naquela época. E aí o povo foi cativo para Babilônia e Daniel estava no meio disso. E quando Daniel entende então isso, ele começa a pedir perdão. E aí que tá a diferença. Por quê? Quem é que errou? Foi os pais de Daniel, foi o pai, os avós, os antepassados de Daniel que errou. Então, e qual é a oração de Daniel? Daniel ora para o Senhor e ele fala assim, Senhor, pecamos contra ti. Pecamos contra ti. Não é assim, Senhor, eu vim aqui agora, eu fui buscar, eu entendi que os meus antepassados, que meu pai, que meu avô, que meu tataravô, que meus antepassados pecou contra ti. E eu tô aqui para mim pedir perdão por eles. Mas foram eles que pecou, foi eles que errou, que é o que a gente faz hoje. É o que a gente faz hoje. Às vezes
a gente vê alguém que errou, que fez algo de errado, e aí você vai até tentar ajudar, mas você fica apontando o dedo. Ó, foi ele que errou. Olha, foi ele que fez. Olha, foi ela que fez isso. Olha, foi você que fez isso. Olha, foi você que não deu valor. Ó, o casamento tá ruim, os relacionamentos tá ruim. E aí, às vezes, a esposa ou o esposo chega até diante de Deus e fala, Senhor, perdoa ela, perdoa ele, que tá errado, que pecou, que caiu, né? Olha só a oração que a gente faz, é uma oração individualista. E acontece que Daniel me ensina que o quê? Não, nós pecamos. Por quê? E eu entendo muito isso, porque quando eu estava na direção da minha empresa, quando a minha equipe errava, quando alguém da minha equipe errava, eu sempre falava, nós erramos. Eu, principalmente como líder, errei. Por quê? Porque eu deixei de treinar, eu deixei de acompanhar, porque eu sou a líder. Eu sou a líder. Se você tá ruim nos seus relacionamentos, não é culpa do outro, é culpa sua também. Por quê? Porque nós somos uma equipe, nós somos, como o Daniel entendeu, é uma família, é um sangue. Se o meu sangue lá atrás errou, eu também errei, porque tá no meu sangue aqui também. E ele não busca culpado, ele busca o quê? A solução. Ele vai e fala, ah, tá, entendi, ele entendeu qual que é o erro. Ele não foi buscar culpado, Daniel, ele foi buscar qual é o erro. Onde que tá o erro? Ah, o erro tá aqui. O erro tá que os meus antepassados pecaram, desobedeceram a Deus, não serviram a Ele. Ah, o erro tá aqui, tá aqui? Tá, então beleza. Então o primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão. Eu vou chegar diante de Deus e vou pedir, Senhor, pecamos, eu e os meus antepassados, nós pecamos, nós erramos, mas eu estou aqui, porque eles não estão, mas eu estou aqui, porque eu sei qual é a bênção que o Senhor tem pra mim, e eu estou aqui para pedir perdão pelos meus pecados, que ele não tinha cometido nenhum, pelos meus pecados e pelos pecados dos meus antepassados. E aí, o que mais que Daniel faz? Quando ele reconhece isso, ele ora, ele entrega para Deus e ele começa o quê? A refazer a vida em Deus. Ele começa, entendeu? Ele pecou em quê? Pecou no quê? Pecou em desobediência, pecou em não ajudar, pecou em promiscuidade, pecou em roubo, no que pecou? Ah, pecou nisso. Ah, então Deus não gosta disso? Não. Isso aqui não é o certo? Não. Então eu vou tirar. E aí Daniel começa a tirar da vida dele, a não fazer, porque ele nem fazia, mas ele começa a orar, a ter uma vida de acordo com aquilo que Deus desejava dele. E às vezes é isso que precisa acontecer na nossa vida. É isso que eu entendi, pelo menos pra mim. Porque eu entendi aonde que estava o meu erro. Eu entendi quando o meu relacionamento de 25 anos acabou. Eu entendi onde que estava o erro. Eu entendi onde que era o erro. E o que que eu fiz? Eu fui para Deus e eu comecei, Senhor, eu pequei, nós pecamos. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. E a partir de agora, eu vou fazer diferente. Eu vou ser uma nova mulher. Eu vou ser uma mulher diferente. Ele teve erros? Teve. Eu tive erro? Tive. E, Edivânia, é porque você não foi traída. Eu fui traída. Ele me traiu, ela me traiu. Tá, se ela te traiu, será que você não permitiu? Será que você não deixou? Será que você não se relaxou nesse relacionamento? Será que você não se relaxou no teu relacionamento? Quantos relacionamentos eu vejo que começa lindo, maravilhoso, amor daqui, amor dali, meu bem, e um cuidando do outro, e de repente, dali a pouco, casa, acabou, cada um pra si, Deus pra todos, eu não luto por você, você não luta por mim, eu não sei qual é o teu sonho, você não sabe qual que é o meu sonho, eu não sei pra onde eu tô indo, e você também, eu também não sei pra onde você tá indo, e também não quero saber pra onde você tá indo. Como que um relacionamento vai ter base nisso? Como que um relacionamento vai se sustentar nisso? E a mesma coisa na nossa empresa também. Vamos levar para a empresa? Vamos levar para a empresa. Às vezes você não está conseguindo montar a sua equipe, fortalecer a tua equipe. Por quê? Para onde a tua empresa está indo? Para onde você está indo? Eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que eu estou fazendo. Uma hora eu faço isso, uma hora eu faço aquilo, outra hora eu faço daquele outro. Depois amanhã eu faço diferente. E aí?
E aí erra aqui porque não sabia que você queria, porque você tava numa rota aqui. Aí a pessoa vai e faz o negócio, mas você já mudou de rota, mas não avisou para onde você tá indo. E aí acontecem os erros. E aí eu fico procurando culpado. E aí eu vou até para Deus, eu até vou para Deus. Eu vou até para Deus. E quantas vezes eu fiz essa oração? Senhor, em nome de Jesus, toma o coração do meu marido, ilumina ele, abre os olhos dele. Não, mas tá. Acho que Deus olhava para mim e falava, é só o olho dele que tem que ser aberto? O seu não. O seu não. Então, a gente precisa entender isso. Que às vezes a culpa, o erro de alguém, o erro não tá só na pessoa que errou. O erro tá em mim que falhei, que não estive do lado, que não acolhi, que não ouvi, que não entendi, que não sabia para onde estava indo. Faz sentido isso para vocês? Porque para mim, gente, isso faz muito sentido. Que mudou a minha vida. Mudou a minha vida quando eu entendi isso. Quando eu entendi isso, que eu ajoelhei no chão e eu falei assim, Senhor, hoje eu sei. Eu fiz uma lista. Eu fiz uma lista de todos os meus erros, de todas as minhas falhas. E comecei, sabe, eu comecei a falar, Senhor, eu errei. Eu falhei no meu relacionamento, eu falhei com a minha filha e tal, nisso, eu falhei, nós falhamos, perdoa-nos, ó Pai, perdoa, Pai, porque nós falhamos. E buscar a solução, falhou, ok, e agora eu busco a solução. E agora eu vou buscar a solução junto com essa pessoa que eu errei, junto com a minha equipe, vou buscar a solução, porque nós somos um corpo. Nós precisamos entender, você precisa entender o seu relacionamento, quando você casa, seus filhos, a sua empresa, a sua equipe, é um corpo, se torna um corpo. Quando se torna um corpo, não é um só que erra. Quando há o erro de todo o corpo. A gente precisa entender isso. E parar de procurar culpado e começar a procurar a solução. Primeiro é levar para Deus e depois entender aonde que eu preciso consertar isso e começar a consertar e seguir em frente com o direcionamento de Jesus, como Daniel fez, que é lindo e maravilhoso. Eu sou apaixonada pela história de Daniel. Eu era apaixonada, eu sou apaixonada até hoje por Davi, mas Daniel, ele me ensina muito, porque ele não procura culpados na vida dele, na caminhada, na jornada de Daniel inteiro. Ele sempre vai entender primeiro o que está acontecendo, aonde está o erro, ele leva o erro para Jesus, ele leva o erro para Deus, né? Não tinha Jesus ainda naquela época, ele leva o erro para Jesus, para Deus. E aí ele pede perdão como se fosse ele que tivesse errado. E aí depois ele pega e começa a corrigir com mudanças de comportamento. Faz sentido isso para você? Um grande beijo, um grande abraço, sucesso. Pega aí o seu desafio do dia e bora fazer, bora praticar. Sucesso!